da voz impressa. Essa mesa é composta virtualmente, presencialmente, pelo Gilberto Icli, começando pelo final, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por Dayana Dordete, da UDESC, e Meran Vartins, da USPA, que estão aqui em cima da gente, e elas vão falar também em conjunto. E também do Ioan Vitiello, aqui presente, com a sua tradutora preferida, e ele é da livraria, ele é responsável da livraria em Avignon, no Festival de Avignon. Então, vamos começar, acredito, pelas pessoas que estejam online, ou você quer, né, porque o Ioan prefiro falar depois. Então, vamos começar com você, Meran. Que prazer te ver. Muito bem. Prazer enorme. Que saudade. Que saudade. Sejam bem-vindas vocês duas e vamos começar agora com vocês falando. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite. A gente ficamos muito honrados, né, eu e Daiane, com o convite. E, particularmente, a nossa rede de professores nacional, nós temos uma rede de professores nacionais da área de voz, e nós aqui estamos representando um pouco essa turma toda, né, uma turma grande. Então, agradecer aos coordenadores desse evento e a quem está aqui conosco, né, nesse momento. Partilhando, estou vendo aí, Tatiana, é difícil enxergar aqui de longe, Gilberto Icli, como está você, Cristine, que maravilha. Bom, então vamos lá. A gente tem PowerPoint para passar, eu vou pedir para a Daiane já colocar no ar, né? Porque aí vai falando no conjunto, acho que tem um pouquinho de tempo, né? Então, a ideia dessa mesa, né, é que a gente possa falar um pouco sobre as publicações na área da voz, particularmente aqui no Brasil, no teatro, na performance, na dança, no circo, né, nas artes cênicas, nas artes da cena. Conseguiu, Daiane, botar? Não apareceu não, Daiane, da outra vez apareceu, agora não. E a Daiane? Não, ela desligou, ela continua aí. Tá ótimo. Bom, eu vou começar falando então. Tá bom? É o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre o papel da revista Voz e Cena. Nós criamos uma revista, que é a revista Voz e Cena, na consolidação do campo de pesquisa em voz e sonoridade nas artes da cena no Brasil. Então, esse vai ser a nossa temática, né? Mas, para falar disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque a revista começou a ser publicada, se não me engano, em 2001, depois a gente vai dar a capa direitinho para vocês. Mas o que acontece? Lá antes de 2010, vamos falar assim, nós, eu estou com 62 anos, tá, gente? Então é o seguinte, quando nós, professoras de voz da cena, que trabalhávamos diretamente com a formação de atrizes, de atores, de performance, nós sentimos uma dificuldade muito grande de ter material publicado no Brasil, de ter um diálogo entre nós, professores da arte. Então, a voz vinha muito ligada diretamente à formação da oralidade, né? A todo o processo pedagógico ligado à oralidade e ao canto. Então, essa era a base da formação de um artista da cena. As técnicas da oralidade e as técnicas do canto.
Com o passar do tempo, né, já nesse século, no século passado, no século XX, teve mais claramente a entrada da jovem ciência na fonoaudiologia. E também começou a ter um lugar muito presente nas estruturas do ensino da voz para o ator, o característico. No entanto, havia já um grande desenvolvimento entre professoras de voz, atrizes, artistas da cena, atores, que foram buscar esse conhecimento e já iam se especializando ou questionando como é que essa voz para a cena. Quais as diferenças que tem, então, ao estudar o próprio Stanislavski, Grotowski, as orientações que nós temos das nossas culturas, né? Então esse universo que permeava a voz no Brasil, na formação de artistas da cena no Brasil, era muito disperso, era uma coisa muito sozinha. E tinha como sempre no Brasil, tinha um grande eixo que era o Rio de São Paulo, mas o resto do Brasil inteiro está isso. E nós sentimos necessidade de ter um diálogo maior entre nós. E, particularmente, por entender que a voz tem uma relação direta com a cultura e direta com a língua. O idioma que nós falamos, o modo como nós interagimos, nós nos relacionamos, o contexto em que a voz é usada no seu cotidiano e é usada na cena, tem uma interferência direta no processo pedagógico. Então, o que aconteceu foi que, aos poucos, nos congressos da Braga, nós começamos a nos encontrar, porque você tinha uma professora de voz no GT da pedagogia, outro no GT de história de fronteiras, outro no GT de processo de criação, e cada pessoa estava no GT diferente. E nós começamos a lá, na própria Braga, a nos encontrar e a nos perguntar o que nós podemos fazer por nós, né? Onde é que a gente vai poder, quando e como a gente vai poder conversar conosco sobre as nossas aflições, as nossas inquietações, as nossas questões, os nossos sonhos, né? E aí foi talvez do Congresso de 2010, que a gente tomou uma decisão de fazer encontros, fazer seminários, porque desejávamos fazer um seminário na prática sobre voz. Mas a gente achava que ainda era uma coisa imatura, que a gente não tinha o background do nosso próprio conhecimento em termos de território nacional, dos processos pedagógicos ligados à voz. Então a gente começou em 2011, através, particularmente em Fernanda, via o grupo Fernando Aleixo, de Janaína Martins, da Nordeste, Santa Catarina, que fizeram o primeiro seminário Voz e Aceno. E a partir deste primeiro seminário, nós criamos uma interação entre nós extremamente fértil, produtiva. Por quê? Porque decidimos que nós seríamos cobaias de nós mesmos, fazendo nós os nossos workshops. Então, os nossos seminários, e aí desde 2011 aconteceram todos os anos, sempre em áreas diferentes do território nacional, produzidos e organizados por uma das instituições, de professores coligados, e professoras coligadas. Então, nós decidimos que nós nos experimentaríamos em nossas pedagogias. E nossos seminários passaram a ter sempre um momento de imersão. Então, havia aquele momento mais único, como é esse aqui agora, e havia um momento em que todos os professores se reuniam e trabalhavam, se experimentando vocalmente.
E desses encontros que estamos aí acontecendo até agora, até 2023, né? Então, já teve a conta de condição, nós fizemos publicações. Então, primeiro as publicações de livros, né? Depois nós organizamos dossiês temáticos em algumas revistas. E havia já, não me lembro exatamente quando, mas num dos nossos encontros, a gente começou a ver as dificuldades que havia em financiar os livros, em fazermos com que outras revistas publicassem dossiês de voz, e coincidiu com o período que eu estava como coordenadora do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, né? E nesse momento, eu estava fazendo a reestruturação das nossas revistas, da revista Repertório, das cadernos de revista, são revistas já bastante antigas, mais de 20 anos e tal. E nós estávamos reestruturando. Então, foi um momento em que nós discutimos no nosso seminário interno sobre as nossas publicações, a gente viu a oportunidade de fazermos uma revista que pudesse abarcar a voz e a cena, para além da voz e da cena, no sentido mais amplo da própria sonoridade, das estruturas técnicas, das estruturas pedagógicas, dessa interrelação entre música, teatro, performance, dança, das questões culturais pelas quais nós fomos tomados o tempo inteiro, né? Então decidimos por criar uma revista, a revista Pode Ser. O que acontece com esse empenho que fizemos, né? Vou passar agora para a Daiane daqui a pouco, mas eu só queria concluir com decidimos pela criação da revista, que é um modo de nós podermos compartilhar as nossas pesquisas e abrir para as pessoas mais novas poderem participar também. Mestrado, TCC, doutorado, obviamente, nós, professores, alimentamos nossos grupos de pesquisa em cada instituição e tivemos, ao longo dos seminários, já uma forte aliança entre as instituições. Então, hoje, vou deixar agora com o Daiane, tá? E depois a gente retoma, pode ser, Daiane? Se a gente for já ia começar a falar da revista. Então, acho que a Daiane vai falar um pouco mais da revista. Daiane, você está aí? Será que está aí? Não caiu não, ela continua aqui no perfil, no grupo. Porque eu não sei, ela está com o microfone desligado, mas eu não... Pronto, agora ela chegou aí. É porque a internet dela está ruim, entendeu? Isso não pode ser que a gente tenha problema com a internet. Então, Daiane, eu comecei a falar eu passei por cima das nossas reuniões, dos nossos seminários, falei das nossas publicações e da necessidade que nós sentimos, então, de criar uma revista. Ela não está... Ela não, né? Mas a internet dela não está bem. Eu vou ficar falando aqui, quando ela quiser, ela entra, tá bom? Vocês estão passando PowerPoint por vocês ou ela está passando? É ela que está passando. E realmente parou nesse aí. Agora parou nessa imagem da publicação de livro. Na imagem das publicações. Porque para você ver, né? Durante esse seminário que nós fizemos, nós publicamos por nós, ou seja, com o orçamento nosso, não tivemos nenhum financiamento. Nós mesmos, professores, financiávamos os livros, né? Às vezes tinha alguma coisa que viabilizava, mas tínhamos muita relação com as nossas pesquisas e com o que havia dentro dos acontecimentos do seminário. E aí, a partir disso, e da entrada nossa, produzindo dossiês em outras revistas,
em outras revistas, é que nós fizemos esse pacto entre as nossas instituições de criar uma revista forte. Aí a gente passei para você. Oi, gente. Eu acabei de pedir aqui no chat para o chat tentar colocar o PowerPoint, mas eu acho que ele voltou aqui no meu Wi-Fi. Vocês desculpem a precariedade. A gente está te ouvindo, Daiane. Enquanto você fala, de repente, sem imagem, eu vou abrindo o meu computador, baixando o seu PowerPoint e ver se eu consigo compartilhar o final. Mas dá para a gente te escutar. Perfeito. Vocês me ouvem, né? Sim. Só eu que estou no eco. Agora a gente não se ouve, você colocou o microfone. A gente não se ouve. Voltou o PowerPoint. Pronto? Voltamos. Muito bom, obrigada. Desculpem a situação aqui precária de Wi-Fi. Eu não estou no Brasil, adoraria estar aí com vocês. Eu estou aqui na Argentina fazendo participante de um congresso e fazendo um trabalho de pesquisa. Então vou continuar aqui a partir de onde a Miranda parou, eu acompanhei e acho que chegamos na revista Vossa Cena, correto? Não sei, eu acho que a Miranda não falou muito aqui do nosso... Foi até mais ou menos aí, né? Não tenho certeza, falou da revista, estava nos livros. Perfeito. Então, dentre as ações que essa rede de pesquisa chamada Vossa Cena vem realizando durante esses anos todos, que envolvem também as publicações, acho que antes de falar da revista eu posso falar também do GT Vossa Cena, que foi deliberada a criação desse grupo de trabalho da nossa Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas em 2018, num dos seminários da Vossa Cena. Nós paramos 2 anos. Durante a pandemia, em 2020 e 2021, a gente não fez os seminários. Mas fizemos encontros entre nós, na internet são encontros online, nós fizemos encontros entre nós online, trabalhamos, é super legal, porque a gente começou a compartilhar como é que a gente dava aula online no nós. Entre nós, sobre isso, foi muito bacana, justamente, nos negamos as presenças virtuais no contexto do nosso seminário, do nosso espaço de encontro. Que é um espaço efetivamente de encontro presencial e partilhas pedagógicas, teóricas e práticas. E o GT, então, apesar de ter sido deliberado na sua criação em 2018, esse longo percurso que a Miranda expôs, né, a partir de muitos encontros e muitas perspectivas, ele só foi concretizado efetivamente em 2022, porque a Brás também não ocorreu em 2020 e 2019 era uma reunião científica, a gente não conseguiu fundar o GT tem que ser fundado em congresso. Então a gente só conseguiu fundar efetivamente o GT na Brasa, no congresso online de 2021 da Brasa. Tivemos já 2 encontros, um em Rio Branco, na reunião científica de 2022, nosso colega Leonel, que está aí, foi o nosso anfitrião, tanto na reunião científica da Brasa, quanto organizador do seminário Vocabulário da Cena também. E em 2023, esse ano, já tivemos também o encontro do GT no Congresso da Brasa, efetivamente em Belém, onde também realizamos o seminário Voz da Cena, organizado pelo colega Sá, estudante da UFPA. Bom, chegamos na revista Voz da Cena. Então, a revista foi efetivamente parida em 2020. Estruturamos a sua criação anteriormente também nos debates realizados no seminário Voz da Cena.
por essa grande rede de pesquisa que reúne professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras de mais de 15 universidades brasileiras. Oficialmente e institucionalmente, firmaram essa parceria para a revista 15 instituições, 15 universidades, são essas 15 que estão colocadas aqui. Nós temos, desde a fundação da revista até o momento, o professor César Linieri, da UNB, como editor-chefe, o professor Thiago Lundin, da UNB, como editor assistente, e eu e o professor Fernando, como editoras associadas. Então, este é o 4º ano de vida da revista. Nós já publicamos 2 dossiês, 2 edições, perdão, em 2020, 2 em 2021, 2 em 2022 e 1 em 2023. E nesse percurso, houve avaliação da CAPES, que estava atrasada, mas ainda não teria revista. Ela foi qualificada, nós gostaríamos de uma nota maior, mas ela foi qualificada com P4 por problemas operacionais, de convencimento das instituições sobre o pagamento do DOI. Então, quem é editora de periódico sabe muito mais que nós dediquemos muito trabalho, muito esforço, que a plataforma OJF seja uma plataforma gratuita. Nós temos algumas despesas que precisam de financiamento das instituições. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para frente. Para mostrar um pouquinho agora. Mostrar um pouquinho agora dos as edições, as 7 edições que a gente já publicou. Não? Parou na mesma imagem. Foi. O Wi-Fi instável é uma comemoração mesmo. Consegui passar o slide. Então, nossa primeira edição foi essa. Uma edição de fluxo contínuo, publicada no semestre de 2020. Depois tivemos essa segunda edição, também de fluxo contínuo, em 2020. Chegamos nela. A terceira edição também de fluxo contínuo, no primeiro semestre de 2021. A quarta edição, onde tivemos o nosso primeiro dossiê temático. E na organização desse dossiê temático, olha, companhias maravilhosas que eu tive, a Adélia, Charles Feitosa, Thiago também. Eu e o Thiago, os dois da revista Charles, propondo um dossiê sobre vozes e tecnologias. Então, foi o nosso primeiro dossiê temático da revista Vozes. Depois desse primeiro dossiê temático, todas as edições seguintes também foram dossiês temáticos, mantendo a sessão de fluxo contínuo também, além de entrevistas, traduções e publicações audiovisuais. Então, essa foi a quarta, esse foi a quarta publicação da revista. O dossiê temático foi, se chamou Abrindo Vozes e Musicalidades, organizado pela professora Juliana Mota, que eu estou procurando aí na sua telinha. Eu vim parecida com a Juliana, não sei se é a Juliana, da Universidade Federal de São João del Rei, o professor Marcos Machado, da UFGD, o professor Thales Branche, da UFPA, o professor Vinícius Albricker, da UNIP, a professora Vânia Storoli, da Unesp. Aí, fechamos 2022, tivemos um dossiê temático Polifonia nas Artes da Cena, organizado pelo professor Jerônimo Brita, da UFMG, o professor César Linieri, da UNB, a professora Jussara Rodrigues Fernandino e o professor Vinícius Albrick, da Unirio. E o nosso último dossiê temático publicado
organizado por mim, pela Meran, pela professora Janaína Trazio Martins, aqui da UFSC, lá na UFSC, de Santa Catarina, a professora Silvia Vieira, do IND, se chamou Localidades, Oralidades, Práticas Integrativas e Feminismos, e foi vinculada à pesquisa que Meran finalizou recentemente de pós-doc, ali na UDF, conosco, foi uma das ações que nós realizamos conjuntamente nesse percurso de pesquisa. Vale fazer convite para todas e todos que estão aqui no evento. Estamos com a chamada aberta, próxima dos temáticos, é muito interessante, porque nós temos um comitê editorial e de especialistas que é formado por várias instituições, várias representantes de universidades nacionais e internacionais, então sempre temos recebido propostas de dossiês temáticos, né, em distintas áreas e campos de pesquisa sobre as localidades e as comunidades. E o atual se chama Vozes, Ruídos, Silêncios, Músicas e Decolonialidades, Atravessamentos nas Artes Performativas, que recebe submissões até 15 de outubro. Então, temos uns dias ainda para receber submissões tanto de artigos quanto de relatos de experiências, resenhas de livros, traduções, publicações entrevistas e publicações audiovisuais. Vale lembrar que nós aceitamos e publicamos no original em português, espanhol, francês, italiano e inglês, se não me engano. São esses os idiomas. Então tem um grande escopo, né, de possibilidade para os autores e autoras publicarem também. E esse dossiê atual é coordenado pela professora Helena Guerra, da UFGD, a professora Graciela Chabuco, da UFGD também, o professor Daniel Colim, da UFSC, o professor Marcos Chaves, da UFGD, a professora Rosa Aparecida de Couto, da AMAC, e a professora Silvia Pacheco, da UNIFE. E, por fim, agradecemos. Que a gente publica, né, os audiovisuais, né? Nós sentimos que nessa relação com a voz, esses recursos a gente ainda está desenvolvendo um pouco isso, né? Mas a gente considera que é importante a gente começar a entender essa explicação da possibilidade de áudio e de vídeo de valorizar. A gente agradece muito a vocês duas. A gente vê uma empolgação absoluta, assim, com a vontade de aquilo se tornar público. Muito obrigada, graças à revista e a vocês. E vamos passar para os outros participantes da mesa e voltamos no final do debate. Então, agora a palavra para Gilberto Icke, da Universidade do Rio Grande Federal do Rio Grande do Sul, que vai apresentar a revista Presença, que ele também lida com muita garra, e o trabalho dele em torno da questão da voz dentro da revista. Agora, Gilberto Icke, bem conhecido aqui da plateia. E eu tenho quanto tempo? Normalmente, uns 20, 25 minutos. É um tempo enorme. Eu quero começar agradecendo, dizendo que é uma enorme alegria estar aqui. Eu não podia estar aqui, porque eu estou entre duas viagens, mas eu não podia deixar de atender o convite da Ana e do Chaves, porque são colegas que eu admiro muito. E além disso, eu tinha me organizado no ano passado em Paris para conhecer os colegas franceses. Mas a Covid impediu o nosso café. Então eu não quis que fosse uma segunda frustração. Além de ser uma alegria reencontrar colegas
como Cristine, Tatiana, Rafaela, Bianca e tantos outros. Então, muitos obrigados. E dito isso, eu tenho que dizer que eu sou um peixe fora d'água aqui. Porque eu não sou um pesquisador da voz. Embora eu seja um artista da cena, eu tenho um grupo de teatro há 30 anos, há mais de 30 anos. Mas a voz não é o meu tema de pesquisa na universidade. Eu posso um pouco falar sobre a presença que, sim, ocupou as minhas inquietações durante boa parte da minha vida profissional. E foi por isso que, há quase 15 anos atrás, eu, juntamente com alguns colegas, inauguramos uma revista que se chama Revista Brasileira de Estudos da Presença. D'accord. Mas ao mesmo tempo achei que estava pior do que D'accord. Bom, naquela época eu estava muito intrigado com os sentidos que a presença tomaram na nossa área. E eu iniciei muito me perguntando sobre que sentidos eram esses e imaginando que, por exemplo, a gente fala no nosso cotidiano de presença e que ela tem uma multiplicidade, que a palavra tem uma multiplicidade de sentidos, né? Como, por exemplo, estar em presença de ou estar em frente a. Então, a gente tem, por exemplo, um sentido espacial do termo presença, a presença como algo que acontece em um lugar, mas que se junta a um sentido relacionado ao tempo. Por exemplo, o momento no qual alguém está presente. Então, dito de outro modo, a gente pode pensar a presença como estar em presença de alguém, no sentido espacial do termo, ou na sua dimensão temporal, quando se está presente. E eu havia preparado várias coisas sobre a etimologia da palavra, mas eu não quero chatear vocês com isso. Eu vou chatear vocês com outras coisas. Na língua portuguesa, por exemplo, antigamente se fala da presença em relação à aparição dos deuses. Isso é um sentido bastante antigo, né? Então, nós temos vários sentidos correlatos de presença, por exemplo, fazendo alusão à existência. A existência ou assistência de alguma coisa ou uma pessoa num determinado lugar. E por consequência, a gente diz, por exemplo, que uma pessoa tem presença quando a gente fala de compleição física, de porte, de modos. E com frequência, então, a presença é um qualitativo. Ela designa uma pessoa que é viva, que tem vivacidade, ela é muito presente. Mas a presença pode também fazer alusão a alguma coisa invisível ou desaparecida que se torna presente. Algo invisível. A gente pode, por exemplo, sentir uma presença. Sentir uma presença divina, mística, religiosa. E a esse sentido místico, a gente também pode acrescentar a ideia de consciência.
Por exemplo, ter presença de espírito. E quase como o contrário disso, a presença também remete à concretude, ao concreto, à presença concreta das coisas, materiais, a coisidade da coisa. Pobre tradutora. Ou seja, a existência material, a substância, tudo isso. Bom, quando nós pensamos no discurso teatral, e aí é preciso dizer que eu sou um leitor de Michel Foucault, então eu estou pensando o discurso não como apenas aquilo que se fala, mas no sentido do conceito Foucaultiano. É como se todos esses sentidos se reelaborassem para que a gente usasse presença como uma qualidade do performer. E aí eu começo a enxergar um certo imperativo na ideia de presença. Um sentido de qualidade que, com efeito, se sobrepõe ao mesmo tempo e engloba os diversos sentidos da palavra. Esses todos que eu falei agora há pouco e alguns outros, que eu não tenho tempo para falar de tudo. Então a gente está falando de tempo, a gente está falando de espaço, de dom, de corporificação de algo ausente, de existência, de comportamento, de vivacidade, de consciência, etc. Então, nas artes performativas, o sentido de presença com estar em presença de alguém, esse sentido espacial, também se coaduna, se junta com a ideia de se estar no presente, não no passado, não no futuro, no presente. Então, o sentido temporal e o sentido espacial como que se mesclam. Nós designamos, então, essa palavra para a qualidade da atuação. De alguma forma, tomar a presença como qualidade não impede de, ao mesmo tempo, a gente compreender os seus distintos nuances. As concepções estão amalgamadas. No nosso discurso, no discurso das artes performativas, é preciso estar em presença do público para que o acontecimento venha a ser considerado como tal. Ao mesmo tempo, existe esse imperativo. O ator, a atriz, o performer, a performer precisa estar presente. E esse imperativo, ele aduz também um sentido um pouco difícil de ser apreendido pelas palavras. E que remete a um conceito bastante antigo na história da estética europeia, que é a ideia do não sei o quê. Mas que eu não posso entrar em detalhes agora. De toda forma, persiste
persiste uma certa idealização do próprio trabalho, do performer, como alguém que é capaz de experienciar isso que nós chamamos de presença. Essa construção discursiva, ela frequentemente, especialmente nos textos que falam sobre presença, ela vai em direção ao ator ou atriz. Normalmente, a presença é a experiência do artista. E frequentemente está apartada da relação com o público. Por isso nós vamos ouvir falar de um treinamento para a presença, o trabalho da presença, mas frequentemente um trabalho que se dá para o artista. Essa ideia do não sei o quê é uma ideia, obviamente, amalgamada, misturada com a ideia do dom, do talento. Mas o século XX foi, em todos os seus esforços, uma tentativa de apartar a ideia de talento e seja tornar o trabalho da performer mais científico, seja laboral, trabalhoso, técnico. Apesar desses esforços, especialmente nas literaturas do que nós chamamos de diretores pedagogos europeus, mas também nas pedagogias do teatro no Brasil, possivelmente os restos desse não sei o que, eles continuam convivendo entre nós. Pas bien, par exemple. Não é assim. Problème de précision, c'est pas bien présent. Un peu présent. Peut-être. Bom, e vamos dizer assim, foi nesse ambiente, foi nessa ideia, como um leitor de Michel Foucault, que eu não me perguntei se a presença é verdade. Donc, en tant qu'un lecteur de Michel Foucault, je ne me suis pas posé la question, est-ce que la présence est vraie? Eu me pergunto muito mais e sigo me perguntando Je préfère me demander, et je continue à me demander, como a presença se tornou verdade para nós. comment est-ce que la présence est devenue une vérité pour nous? Voilà. E foi por isso que nós pensamos que uma revista sobre estudos da presença On s'était dit qu'une revue autour des études de la présence poderia, talvez, ser um espaço va peut-être devenir un espace para acolher todo esse movimento discursivo à accueillir tout ce mouvement discursif que nos faz sujeitos da presença. qui nous fait des sujets de la présence, qui fait de nous des sujets de la présence. Então, quando nós inventamos
essa revista, pour monter cette revue, nós pensamos em dois sentidos. nous avons pensé O primeiro sentido mais estrito a trabalhos que se ocupam da teorização da presença, le premier, dans un sens plus strict, des travaux qui s'occupent des théories autour de la présence, ou pesquisas sobre a des presença, recherches en général sur la présence, e de outro lado, um sentido lato de presença, et dans un autre sens, le latus sens. Plus ample, né? Voilà, élargi. Não são élargi. No sentido de que todas as artes cênicas, todas as artes do corpo são artes da presença, Sont des arts de la présence. ou disso que nós chamamos de Ce presença. qu'on appelle présence. Voilà. E esse segundo sentido acabou sendo dominante naquilo que se publica na revista. Plus dominant, plus important, a pris plus de place dans les publications. Como eu tenho ainda pouco tempo, Comme j'ai très peu de temps, eu posso dar alguns dados muito simples e objetivos para que a gente entenda um pouco sobre essa publicação. les objectifs pour comprendre cette forme. Nós a chamamos de Revista Presença, para simplificar o nome longo, On appelle très souvent la revista Presença, que foi criada em 2011. elle a été créée en 2011. Ela funciona hoje em fluxo contínuo de submissão e publicação. Elle marche dans le sens, dans le flux continu, aussi bien pour les soumissions, Oui, submissão e publicação. publications. Embora a gente organize os números, 4 números por ano, uma vez que os artigos estão Les dossiers thématiques. publicados. Nós estamos passando do modelo tradicional duplo cego de avaliação On est en train de changer notre mode de fonctionnement qui était dans un sens plus traditionnel, c'est-à-dire un double aveugle, para práticas da pesquisa aberta, vers les pratiques des sciences ouvertes. que para nossa área no Brasil é uma Le novidade. Brésil est une nouveauté. Então nós estamos aos poucos aceitando artigos já publicados nas plataformas de pré-print. Si on accepte des articles qui sont déjà publiés dans les plateformes sous forme de preprint, E nós estamos incentivando os autores e autoras et on incite les autrices, auteurs, a depositar todos os seus dados de pesquisa nas plataformas leurs equivalentes. données de recherche sur la plateforme et les plateformes avec lesquelles on travaille. E estamos também tentando a possibilidade de realizar avaliações abertas, nas quais On essaye aussi de mettre en place le système d'évaluation d'évaluation ouverte. C'est-à-dire que quelqu'un qui envoie l'article, ou seja, que os autores e autoras sabem quem é o avaliador e les vice-versa. auteurs et autrices, ils ont savoir qui ils sont en train de les évaluer et vice-versa. E mesmo a possibilidade de publicação dos pareceres de avaliação. Et même, on souhaite pouvoir publier les Rapport. les rapports des personnes qui font des expertises. Bom, e finalmente, para usar os meus últimos minutos, eu posso dizer alguma coisa sobre a voz, Moi, j'ai quelque chose à dire sur la voix, mas é pouco. mais c'est pas beaucoup. Nós publicamos cerca de 40 artigos por ano, On publie aux alentours de 40 articles par an desde 2011. depuis 2011. Nós somos uma revista bilíngue, Nous sommes une revue bilingue, português-espanhol portugais-espagnol, e segunda língua, inglês ou francês. et deuxième langue, portugais, anglais ou français. Voilà. E publicamos nesses anos todos, 20 e poucos artigos sobre pesquisas sobre voz.
Et j'ai recensé une vingtaine d'articles dans toutes ces années autour de la voix. Voilà. Eu acho que é pouco. Je pense que c'est pas beaucoup. Né? Mas tem um outro aspecto que me chama a atenção, Mais il y a un autre aspect qui attire mon attention. mas que eu imagino que os pesquisadores e pesquisadoras da voz devem debater continuamente. Mais que j'imagine que les chercheurs et chercheuses des études de la voix doivent débattre régulièrement. Que é a dificuldade de recebermos material audiovisual, mas no caso das pesquisas em voz, especificamente em áudio, já seria de bom tamanho. Mas, assim como as questões éticas da pesquisa precisam ser pensadas desde o início, o problema da publicação desse tipo de material é que os pesquisadores e pesquisadoras precisam contar com essa possibilidade desde o início das suas pesquisas. Incluindo o financiamento para isso. E talvez seja por isso que nós tenhamos tão pouco material sonoro publicado. Mas em relação às imagens, fotos ou vídeos, a situação é a mesma. Ah, não. Se on compare avec les photos et les vidéos, la situation est la même. Oui, voilà. E isso quer dizer que agora vocês poderiam publicar dentro da revista material sonoro? Sim. Vídeo, isso tecnicamente é relativamente fácil, possível. Mas não é uma decisão da revista. É uma decisão dos pesquisadores e pesquisadoras. E por fim, que eu ia começar falando disso, mas esqueci, eu ia dizer que a nossa revista tem uma missão muito precisa. E que mesmo isso é um pouco difícil às vezes dos colegas entenderem. A nossa missão é a divulgação de resultados originais de pesquisa. É por isso que nós raramente publicamos outras formas de texto que não os artigos. E muito obrigado. Merci beaucoup. Merci a você. Então agora vamos chamar a Mirza Lianitiero, que é justamente diretor da livraria, né, que existe no Festival de Avignon, que é uma livraria bem importante durante o festival, e ele vai explicar um pouquinho o trabalho dele durante o festival, e ele quer muito passar a palavra para termos mais uma mesa redonda depois. Então ele não quer, me avisou que não quer falar tanto, mas que queria mais trocar com a gente. Então a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Ana. Moi aussi, je suis un petit peu comme un poisson hors de l'eau. Eu também sou peixe fora d'água aqui. Déjà, je tiens à remercier eu queria agradecer pour cette entreprise philosophique de définition pela definição filosófica de la présence, da presença, surtout le jour de la question de la voix. Et c'était une magnifique, vraiment une magnifique définition definição magnífica de la présence. Da presença. Jusqu'à son échec, que résume par le je ne sais quoi. O fracasso que a gente resume pelo je ne sais quoi. C'était vraiment une. Foi realmente. J'ai beaucoup apprécié. Eu realmente apreciei muito.
ton intervention a sua fala, conceptualisation de la sua présence conceptualização da presença, avec ses limites et com seus limites e je sais pas si tu fais référence à essas Yann referências, essa cette petite chose qu'on essa entend très coisa. bien. Donc je reviendrai après parce que Então eu vou voltar para isso depois. maintenant ça m'intrigue beaucoup de savoir comment tu mènes la revue Me intriga muito saber como você conduz essa revista. au-delà de son principe scientifique de recherche d'articles, sur le choix de tes articles. A escolha dos artigos. Et pourquoi tu as choisi Por que você escolheu présence presença comme ce qui peut-être me paraît pour toi como un que parece para synonyme mim sinônimo du théâtre ou de l'art de la para performance? você parece sinônimo de teatro, de arte da performance. Quasiment définition. Donc je reviendrai après là-dessus. Eu vou voltar. Je vais parler un petit peu Eu vou falar um pouco d'effectivement, dans un grand pays comme le Brésil qui vient de de país finir, grande como o Brasil, je crois, la foire du livre de Rio, que acabou agora a Feira do Livro no Rio, où l'on vend énormément de livres. onde a gente vê monte de livros. Je lisais dans le même article qu'il y avait finalement assez peu de librairies actives. E eu vi num artigo que finalmente tinha poucas livrarias ativas. Tout est mis sur cet événement un peu massif, Tudo é colocado nesse evento massivo, à part sur ce que j'ai lu en tout cas, hein, é, au détriment pelo menos eu li, au détriment detrimento de structures plus petites, de sur une durée plus continue, avec un estruturas travail. pequenas, numa duração mais longa, trabalho contínuo. Et effectivement, en France, il y a De fato, na França, un très grand réseau de librairies tem uma grande rede de livrarias qui a été sauvé, enfin, que foi salva pour certaines, por algumas par l'Union des éditeurs pela União dos dans Editores les années 80. dos anos 80. Les éditeurs ayant compris à ce moment-là qu'il y avait Editores un intérêt, entenderam il y a un intérêt pour eux que tinha interesse para eles de conserver un très fort réseau divers de conservar uma rede diversa, en donnant la liberté aux individus libraires dando de liberdade choisir, de sélectionner. aos indivíduos, os livreiros, né, individualmente, de escolher os. C'est ça, la multiplication des noyaux permettant justement de consolider la totalité du domaine. C'est quelque chose qui tend à disparaître. É uma coisa que tem tendência a desaparecer, e eles perceberam que se eles se juntassem, Oui, avec les grands groupes de tinha monopole grandes grupos com monopólio, de distribution des livres distribuição de livros, qui conditionnent finalement condicionava l'esprit des libraires à ne recevoir, condicionava os livreiros à ne recevoir Ah, que mais choisir, a escolher somente, d'en retirer la liberté tirava a liberdade dos livreiros de manière insidieuse. de maneira insidiosa. Pourtant, il reste encore des librairies. J'en ai tenu une No pendant 10 entanto, ans ainda tem livraria. Eu tive uma durante 10 anos. et je l'ai quittée il y a 2 ans. E faz 2 anos que Et, eu. je suis assez malheureux de vous dire que j'ai appris la semaine dernière qu'elle allait désormais fermer. E eu estou muito triste de saber que eu fiquei sabendo. Quando foi? Semana passada, ele ficou sabendo que ela vai fechar. É que é uma livraria importante. Então, Oui, mais juste avant de partir. logo antes de vir pra cá, eu fiquei sabendo que ela vai fechar. Bon, c'était une toute petite librairie É uma livraria pequenininha qui s'appelait Le Coupe Papier, que se chamava Papier. qui a été créée dans les années 60 Foi criada nos anos 60 et qui était entièrement dédiée aux arts du e é spectacle. completamente dedicada ao teatro, às artes do espetáculo. Théâtre, danse, Teatro, Circo, dança, marionete. circo, marionete, ce que l'on appelle le spectacle que a vivant. gente chama de espetáculo vivo. Elle ferme non pas parce qu'elle ne pouvait pas Ela fonctionner, não vai fechar porque ela não pode mais funcionar, parce mas que ça porque demande beaucoup d'implication et apparemment. exige muita Et ce réseau de E essa librairies rede est très de soutenu livrarias, ela é par les institutions. ela subsídio o apoio das instituições. Il y a quelque chose qui s'appelle en France le Centre national du livre, Tem o Centro Nacional do Livro na França, qui s'occupe d'aider toute la chaîne du livre, ajuda toda a rede do livro, des auteurs dos autores jusqu'aux libraires, até os livreiros. avec des bourses pour certains auteurs, Com bolsas para alguns autores, des bourses pour les éditeurs, bolsas para os pour editores, faire de la traduction. para fazer tradução. Je crois que vous êtes spécialiste de Grotowski. Eu acho que você é especialista em Grotowski. Vient de paraître aux éditions de l'Arche, Acabou une de somme énorme. publicada. Voilà, très aidé par le CNL.
sans CNL, ce sont des projets com qui subsídio ne peuvent pas être réalisés. coisa que não pode ser realizada sem esse tipo de subsídio. Et les institutions E culturelles, as instituições culturais, du moins les théâtres nationaux. os teatros nacionais. Alors c'est quoi le théâtre national? Il y en a plusieurs, hein. Il n'y en a pas qu'un ici. Non, c'est une autre structure, Oui, voilà. mais c'est différent. Donc, Je ne peux pas traduire. Les théâtres publics, les théâtres qui fonctionnent Os sous teatros subvention de públicos l'État. que recebem subvenção do governo, mas é totalmente diferente do Brasil, então fica um asterisco para depois. Voilà, il y a deux systèmes de théâtre. Tem dois sistemas de teatro. Ce qu'on appelle le théâtre privé Tem os teatros privados et ce qu'on appelle le théâtre public. e que a gente chama de teatro público. Public dans le sens Público no qu'il est sentido, subventionné par l'État ele é subsidiado pelo Estado et non pas dirigé par e l'État. não dirigido pelo Estado. C'est certainement là où on trouve le théâtre É lá que a gente dit de encontra création. o teatro mais assim, de teatro de arte, teatro de criação. Et ces théâtres, E esse teatro ce n'est pas une obligation, mais c'est au moins não é uma obrigação, mas une petite incitation tem uma pequena incitação à installer dans leurs murs des librairies. a instalar no prédio uma livraria. C'est le ministère de la Culture O Ministério da Cultura. qui pousse un petit peu. O Ministério da Cultura C'est pas une obligation, mais qui incentiva, não é uma demande à... obrigação, mas incentiva. Parce que le gros problème du livre, en France au moins, c'est le problème de sa diffusion É o problema da difusão. et de sa distribution. Comment un livre édité à Paris Como o livro é editado em Paris, peut être acheté à Bordeaux, talvez comprado em à Bordeaux Marseille? ou em Marseille. La loi sur le livre en France permet A lei do livro na França permite de réaliser realizar ce tour de force absolument pas rentable. esse jogo de poder não rentável, é muito traduzido ao pé da letra, não rentável. Non, Não rentável. ce qui permet à la France d'avoir des publications sur le théâtre, E o que permite a França ter publicações sobre o teatro, je crois assez riche. eu acho rico, assim, prolífico. Pareil. Profícuo. Je ne sais pas quelle est la situation au Brésil, Não mais sei qual a situação no Brasil, mas effectivement sur les revues Mais francophones, les revistes francophones. françaises, franco-belges, franco-belgas, beaucoup de publications, mais tem muitas publicações. qui dans le titre comportent toujours théâtre, théâtre public, No título sempre tem teatro public, alternative théâtrale, alternative teatral, société d'histoire du théâtre. enfim, revistas que tem teatro no nome. Et là a été choisi le terme de présence. E lá ele escolheu o termo presença, não tem teatro no título. Donc je voudrais réutiliser ta capacité Aí eu queria reutilizar a sua capacidade de définition de definição. pour que tu continues parce que ça Pra m'intéressait. você Donc je ne sais continuar, pas si ça me intéresse tout le monde, en interessou tout cas moi ça m'intéressait. Não sei se interessa, mas para mim realmente me interessou. Parce que les débats qui ont occupé Les débats qui- le groupe à Saint-Jean, c'était qu'est-ce que Em São João del Rei, qu'est-ce que la présence. o que é a presença. Et puis j'arrive là aujourd'hui, je m'assois à côté de Chego toi aqui hoje, você et j'ai l'impression que tu me dis a impressão que você me que diz que il faut le penser à l'envers, tem que pensar ao contrário, que la présence c'est le théâtre. que a presença é o teatro. Eu posso? Oui, tu peux. Eu não sei se a presença é o teatro, Eu não sei, je sais pas si la présence est le théâtre. mas Mais em muito daquilo que nós dizemos, en beaucoup de ce que nous on appelle, beaucoup de ce qu'on dit, a presença coincide com présence coïncide a arte do teatro, avec l'art du théâtre. sobretudo com a arte dos atores e Et atrizes. surtout avec l'art des acteurs, des comédiens et comédiennes. Sous quelle forme? Ou à quel moment? Que momento? Em que momento ele Posso pergunta? ter? Não, mas avant de quelque chose, não. Non mais je sais mieux à quel moment. Ah, tá, aquele momento. Que momento? Em que momento? É no momento da performance. O momento da performance. À l'instant de la performance. É. No instante da performance. Mas eu não me pergunto se Je ne pose pas la question.
Eu não me pergunto se a presença é a atuação. Mais moi, je ne me pose pas la question si la présence est le jeu. Eu me pergunto como foi possível Moi, je me pose la question comment ça a été possible que nós façamos de sinônimo a presença e a atuação. comment on est arrivé là, comment on a pu faire devenir synonyme présence et jeu. Oui. La réponse. Pardon. Et ta réponse? Falar. Et donc, dans la revue. Na revista. Na revista. Maintenant, Na dans revista. la revue. Não. Não. Bom, Deixa eu traduzir o... de fato, a ideia de presença L'idée de présence na revista, dans la revue, ela serve para catalisar elle sert comme une sorte de catalyseur, d'élément catalyseur. Pesquisas Des recherches que se ocupam mais da atuação, qui s'occupent plutôt de questions liées au jeu d'acteur, à à performance, la performance, e menos, por exemplo, a literatura, et moins par exemple l'aspect littéraire, a du literatura théâtre. teatral, por exemplo, o texto. Voilà. Les questions autour du texte, par exemple, sont moins contemplées dans la revue. Ouais. Autour de la scénographie, de l'image, A du cenografia, a imagem do teatro. Talvez, mas a vocação da revista é mais relacionada a pesquisas ligadas à atuação, à performance. Et justement, Porque no Brasil, en fait, effectivement, oui, si parfois on peut avoir des articles autour de la scénographie, par exemple, mais c'est toujours par ce prisme-là, c'est-à-dire que la vocation qu'on vient de la revue, c'est de s'occuper des questions liées au jeu, à la performance. porque no Brasil, Parce qu'au Brésil, o nosso teatro notre théâtre é muito ligado est très relié às questões do corpo, aux questions liées au corps, das manifestações culturais des populares, manifestations culturelles, populaires, do que nós chamamos aqui de brincadeiras ce populares. qu'on appelle ici de brincadeiras populares, ça veut dire des formes spectaculaires, des jeux. De manifestação performativa. Mesmo traduzir isso é difícil. É que, então, nós temos muitos grupos de pesquisa Donc nous avons plusieurs groupes no de Brasil recherche au Brésil que se ocupam disso. qui vont s'occuper de ces questions-là. Por isso a revista focou nisso. Et c'est pourquoi la revue a été constituée avec ce focus spécifique. Também. Il contraste quand même avec ce qui justement fait de la revue quelque chose de très innovant par rapport justement dans les écoles de théâtre, etc., où on était encore beaucoup sur le texte. Et du coup, quand la revue arrive, c'est vraiment important parce que justement à ce moment-là, c'est une autre vision du théâtre dont on avait besoin ici, quoi. Je trouve que c'est pour ça qu'elle a pris vraiment pied aussi. Merci. Alguém tem? Não, e foi isso que fez a revista ser inovadora, porque no momento que as escolas de teatro estavam mais focadas no texto, chega essa revista que está realmente focada na cena, em outra coisa. Tu veux dire que dans les études, dans les revues, c'était des études quasi littéraires du texte? Que antes dos estudos eram estudos quase literários, assim, do texto? Il y a mais esse aspect mais littéraire, Plus d'aspect il y avait cet littéraire. aspect plus littéraire et il y avait pas forcément assez de place pour ces questions-là, des fogueiros, des manifestations populaires, des brincadeiras, Tinha mais interesse. de la question plus de la présence, des études comme celle de Tatiana Lim, sur des questions plus liées à ces questions justement de présence au sens des fondateurs, on va dire, Brodowski, Barba, etc. On était encore beaucoup sur le texte, au moins dans les universités, dans les écoles, en tout cas à la fois, ça c'est sûr. Du coup, la revue arrivait à un moment important. Ela está só contextualizando, porque de fato a revista Estudos da Presença, ela vem, quando ela é criada no Brasil, as publicações universitárias
populares, de brincadeiras populares, de manifestações, de formas espetaculares que saem um pouco desse enfim, de um outro modelo de teatro. O que tu acha, Verão? A Miranda quer dizer alguma coisa? A gente já está redonda, é importante você quando a gente fiquei com vontade de ficar, porque eu sinto disso, primeiro que a revista presença, ela é o nosso sonho dourado. Ela veio realmente preencher um lugar que fazia falta para nós, performers da T, justamente por lidar com essa formação do artista da cena, da voz, da interpretação, da presença cênica. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Depois, acredito que, ao falar desse território da cena, eu vejo que no campo dos nossos estudos, a gente tem primeiro afirmado alguns campos, né? E depois tratar diálogos entre eles. On a créé des dialogues entre On eux. essaie de poser des jalons dans différents domaines, puis après on essaie de croiser le lien entre ces différents pôles. Então, por exemplo, aquilo que nós temos em relação às questões culturais que entram na cena, essa dimensão física e a dimensão da voz presente, e hoje também esse estudo da voz através da tecnologia e do que vem sendo colocado, que sempre foi no teatro, uma musicalidade, como um recurso inerente ao teatro também. Então, digo que enquanto eu não tem mais a cena, a beleza da cena, a poesia da cena, a verdade da cena, ela se materializa para mim na escuta. Mesmo quando a gente vai precisamente marcando uma cena, criando desenhos físicos, Fala mais alto para ele, para todo mundo. Todo mundo pode falar você. Pode repetir, perdão. Aqui tem um problema de tradução aqui, está criando um eco. Mesmo quando a gente vai marcando uma cena, fazendo desenhos. Mesmo quando a gente vai. Obrigada, Tatiana. Desculpa. Fazendo os desenhos físicos da A gente faz os cena, desenhos física da cena pour moi. A cena só ganha o espaço real dela a partir da sonoridade que ela emite. Elle gagne son espace réel seulement à partir de la sonorité qu'elle va émettre. E grande parte dessa sonoridade está na corporificação da voz. Et une grande partie de cette sonorité-là est dans la corporification de la voix. E esse é um campo difícil da gente falar Et ça, c'est concretamente très difficile d'en parler concrètement. e conseguir exemplificar Et concretamente. aussi de pouvoir mettre des exemples concrets. De compartilhar nesse sentido da escrita. De partager justement dans le sens de l'écriture. Comment écrire sur tout ça? Então, acredito que o que estamos fazendo hoje Donc, ce
je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, é tipo de compartilhamento entre nós de experiências que vão permitir des expériences qui vont nous permettre uma maior qualidade de encontro entre nós de trouver la forme, de donner plus de qualité à Nosso encontro. à nos rencontres. De encontro entre nós, exatamente, das artes, né? Para chegarmos a uma qualidade, uma distribuição, uma difusão desse saber da voz. Pour qu'on puisse justement retrouver les moyens pour travailler la qualité et réfléchir sur la question de la diffusion. Comment faire circuler les savoirs retrouvent leur voix et comment l'imprimer. A Daiane quer acrescentar alguma coisa. Daiane? Obrigada, Charles. Desculpem por falar tão rápido antes. Désolée d'avoir parlé aussi tout à l'heure. É o medo do Wi-Fi cair novamente. Moi, j'étais sous la pression que mon Wi-Fi tombe en panne à nouveau. Eu queria acrescentar que todas as capas da revista Voz e Cena, de toutes les affiches de la revue Voix et Scène, até o momento, foram feitas pelo artista João Lucas, de Brasília. ont été faites par l'artiste João Lucas de Brasília. São incríveis. E a revista também conta com o financiamento da CAPES. Et que j'ai oublié c'est important de le dire, la revue, elle a le financement de la CAPES. C'est des crédits qu'elle ajoute, que pour la CAPES, ce ne serait pas bien de ne pas le dire. A gente também esqueceu, eu acho, de destacar que a revista Voz e Cena é a primeira revista com o escopo de publicações de pesquisas sobre vocalidades e sonoridades no Brasil. Et on a oublié aussi de souligner que c'est la première revue qui va essayer dans le contexte brésilien de se restreindre à une perspective spécifique autour de la vocalité et des sonorités dans le contexte brésilien. E talvez por isso a gente não tenha acabado por centrar um pouco dessas publicações. Eu estou inédito, por exemplo, com a revista Estudos da Presença, sou um dos 20 artigos publicados, vai ter que publicar novamente, faz tempo que eu não publico. D'ailleurs, après on reste un peu dans ce très concentré dans ce domaine-là, et c'est dommage, parce que, et quelque part, je me sens en faute parce que je n'ouvre pas assez mes recherches vers des publications comme celle-ci. Ça fait 10 ans que j'ai publié un article, par exemple, dans la revue Estudos da Presença, et maintenant je reste beaucoup trop concentrée dans les publications autour de mon propre domaine. Mas eu queria destacar uma coisa da nossa revista também, uma característica da revista Voz e Cena. Eu também sou editora associada da revista Urdimento. Moi, je travaille aussi, je suis éditrice de la revue Urdimento également, ce qui me permet aussi de pointer quelque chose. Porém, diferentemente da Urdimento ou da Estudos da Presença, a revista Voz e Cena nasceu com a certeza de que ela nunca será atualizada. Par exemple, la revue Urdimento et la revue Estudos da Presença, ce sont des revues qui sont qualifiées dans l'échelle de la CAPES A1, ça veut dire lorsque tu fais un concours, si tu as un article publié là-bas, tu as plein de points, parce que les agences de financement vont considérer que ce sont des revues très sérieuses. Et en fait, quand elles décident, ces réseaux décident de créer une revue qui va se focaliser beaucoup trop sur une thématique unique, elles
elles sont restistes là-dedans en étant sûres que cette revue-là, malgré tous leurs efforts, ne va jamais devenir une revue Qualis A1. Ça ne va jamais être classée au sommet de la pyramide dans les classifications des agences, parce que Porque a revista Voz de Cena, ela vem cumprir uma função para a consolidação da pesquisa no campo das vozes no Brasil e para a circulação de materiais de pesquisa que muitas vezes não são levados em conta pela CAPES para avaliação periódica. Et justement, on a compris ça, mais de toute façon, nous, notre objectif principal, c'est de faire circuler la recherche autour de la voix et justement essayer d'ouvrir des espaces là où les agences de financement ne vont pas donner assez d'attention à certaines thématiques. Então, no modelo atual de avaliação, a revista não será para revisão, porque para nós, tão importante quanto publicar um artigo de qualidade, que é o elemento que a CAPES mais valoriza, dentre outros critérios, é também publicar um arquivo sonoro ou audiovisual que registre e documente uma prática, além de trazer reflexões sobre ela. Et donc, on sait que la façon dont on va sélectionner les articles ne va pas répondre à ce que la CAPES va déterminer comme étant les paramètres de qualité, mais pour nous, c'est important de pouvoir défendre aussi d'autres paramètres. E esse tipo de material não vale nada, enquanto avaliação periódica, mas para nós vale muito. Enquanto não vidéo d'archives sonores. Et c'est ce matériel-là de vidéo d'archives sonores qui compte pour bien pour la CAPES, c'est-à-dire les institutions d'évaluation des articles, notation. Obrigada, Daí. Será que a gente abre rapidinho? Podemos abrir rapidinho, né, a roda para o público que quiser participar e vamos fechando. Depois. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même ouvrir à une ou deux questions. É muito delicado isso que você traz agora, Daiane. C'est Sou eu mesma que estou de cá. Você está me ouvindo? Oi? Dai, tá Estou ouvindo? ouvindo. Eu acho muito delicado isso que você traz agora. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo alterar esse cenário. Mas essa questão que você e Meran trazem de uma especificidade da pesquisa em voz vem muito em conta do que a gente estava conversando lá em São João esses dias, dessa história feita pelos fazedores, assim, quando eu preciso falar sobre a voz, sobre a presença sonora, sobre esse lugar, o suporte, ele faz muita diferença, porque quando eu vou refletir sobre a fisicalidade visível de uma figura, eu posso usar ali uma fotografia. Quando eu vou falar sobre o texto, eu tenho essa materialidade para acessar, mas quando eu vou falar sobre o que está acontecendo nesse momento de produção, né, de presença a partir da voz, essa materialidade escapa. E aí a tendência é o discurso ficar completamente subjetivo, porque eu não consigo dar pistas táteis para que quem lê acesse um lugar parecido com esse que eu estou frequentando, né? Então é um paradoxo precisar transformar em palavra algo que nem contorno às vezes tem. A gente tenta bordear isso, que é o que acontece nesse acontecimento sonoro com palavra, mas é de um desconhecido muito grande ainda. Acho que é um desafio nosso, descobrir forma de fazer isso. É um desafio porque parte de um lugar muito íntimo, né? E por isso que é lindo demais. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, mas quando existe uma coisa aqui dentro e a gente canta meu bem amar, quero fazer-te um juramento na canção, eu prometo
a gente trata desse tipo de material como objeto de pesquisa, sim, tem um monte de parâmetros que a gente consegue analisar claramente, parâmetro musical e de tempo, de textura, mas existe uma outra camada que ela é um subjetivo muito grande, e eu acho que é um desafio nosso descobrir uma forma bonita, cheia de vida, de regeneração. É um desafio, né? É um desafio que cabe a todos nós um pouco e que a gente está querendo trazer para a roda. Sim, certo. Por isso temos menos preocupação em fazer uma revista A1 e mais preocupação em abrir os espaços para novas formas de comunicação do saber, da experiência. Né? Tem uma indicação que ele trouxe, que eu não sei se vocês conseguiram escutar bem, que talvez esse material comece a ser validado melhor se desde o início da pesquisa, foi isso que você falou, não foi? Desde o início da pesquisa a gente já pactua que isso será material a ser publicado. Antes era uma coisa que, por exemplo, eu não sabia que era necessário fazer também a pesquisa em voz, desde o início. A gente vai descobrir caminho, eu acho. Para ser possível isso também, eu acho que é possível você ser em A1, sim. Eu vou discordar aqui da colega. Moi, je pense que je ne vais pas être d'accord. Je vais me permettre de ne pas être d'accord avec ma collègue. Porque, Daiane, eu acho que tem mais a ver com o fato dos objetos a serem publicados, serem passíveis de serem citados. Je pense que c'est plus une question des objets qui sont publiés, et des objets qui sont susceptibles d'être cités. C'est plus un rapport avec ça. E é muito mais nesse sentido que a avaliação da CAPES incide. Et c'est beaucoup plus dans ce sens-là que l'évaluation de la CAPES. E com as novas discussões sobre pesquisa aberta, Et avec les nouvelles discussions autour de la recherche, de science ouverte, você está se discutindo muito a questão dos repositórios de dados. on est en train de parler énormément de la question de repositoires de données. Repositoires. C'est comme une bibliothèque. Ah, archive ouverte, c'est un... Banque de données. Oui. Qu'est-ce que c'est comment? Banque de données. Ah, de banque de données. Voilà. Então, isso tem tudo a ver com o escopo da revista de vocês. Donc ça a un rapport direct avec le focus de votre revue. E há 20 anos atrás, Et il y a 20 ans, nós só tínhamos revistas generalistas, on avait que des revues généralistes. artes cênicas, Théâtre, art du spectacle. art vivant. Art. Aos poucos começou a aparecer as revistas com algum escopo. Talvez a presença tenha sido a primeira. Il y a des revues, peut-être que Espúrios da Presença, c'est l'une des premières à se dire, tiens, bah, c'est pas une revue. Tem uma concepção. Então, uma revista de voz, ela tem que ser saudada, ela não pode. Ela é um avanço para a área de conhecimento. E se vocês me convidam um dia, olha, eu me convido. Se vocês me convidam um dia para um encontro, eu posso fazer uma formação para os editores da revista, para pensar a revista nos próximos anos. Eu tenho feito isso com vários colegas. Vamos oficializar isso, hein? Agora está gravado. Testemunhos. Não vou nem Nós vamos capturar para vamos capturar para participar da eleição de voz antes da Abraça ano que vem. Ele vai passar lá 5 dias com a gente dentro da casa cantando, que é isso que a gente faz. Pronto, vai ser muito tempo. Gente, com essa promessa, tudo isso não
Que maravilha! Tá tudo em português ou português? Como? Ah, pode falar. O encontro pode ser, então, em São João del Rei, Gilberto. No próximo seminário de voz, que a Juliana vai organizar lá com o pessoal da Casa Aberta. Sim. Combinado. Je propose déjà que tout ça ait lieu à Saint-Jean-de-Ré, parce que le prochain séminaire Moëcène aura lieu chez Casa Aberta. Veda, com calor. Morando Alors, je crois qu'on va pouvoir finaliser. A gente vai finalizar então no Samir, Christophe, perdão, achei que a gente estava repetindo. Pode falar, não tem como te falar. Une question de Christophe Trio. Une question pour Gilberto. Tem só uma pequena pergunta para o Gilberto. Dans la définition de la présence que tu donnais, et avant de passer à... C'est dans ce contexte-là que l'idée de la revue est arrivée. Antes de você falar, um pouco antes de ter dito, e foi nesse contexto que a revista nasceu, Tu parlais d'un travail de la présence qui a lieu du côté de l'artiste. você falava de um trabalho da presença que acontece do lado do artista. Et j'imagine que vous avez beaucoup plus qu'en France des écrits, justement dans les revues, mais des articles. E eu imagino Et c'est que lié você à tem muito l'enseignement, mais. enfin c'est lié aussi. Você tem muito mais artigos publicados peu aqui pratique na dans França que são l'enseignement ancorados universitaire. em coisas práticas, em Donc coisas effectivement, vous avez beaucoup de pedagógicas. choses sur les techniques de l'acteur, sur le training, Muito etc. material sobre a técnica dos atores. Est-ce que dans la revue, justement, est utilisé, mais du coup moins souvent du côté de la relation au spectateur, ou du point de vue, et je rajouterai, ou du point de vue du spectateur. Est-ce que dans la revue, justement, sans statistique, Nós não temos estatístico da coisa, então você fazia essa diferença e ele situa que ele tem a impressão que no Brasil tem muito mais produção acadêmica em torno da prática dos artistas, das técnicas, então ele queria saber em termos estatísticos. Aí você falou que num dado momento a revista ia mais para um dos lados, ela tinha dois grandes eixos, que ela ia mais para um eixo. E você pode situar isso estatisticamente? Você sabe? Não sabia? Tem coisa que vai do lado do espectador, do ponto de vista do espectador. Quels sont à peu près, c'est pas les équilibres, mais la part de ce qui concerne justement le travail et l'acteur, la part qui concerne des choses peut-être plus théoriques, globales, et ce qui relèverait de l'analyse de ce que nous on appellerait l'analyse de spectacle, ou l'analyse esthétique de la mise en scène, ou d'analyse esthétique du jeu de l'acteur, qui n'est pas forcément la même chose que technique, training, enfin voilà. Entre ce qui serait centré dans le travail de l'acteur et ce qui serait centré plus dans l'analyse du... Não, mas os outros não. Peraí, por mais que você entenda, os outros não. Ponto, a gente vai também contextualizar. Então a questão do Christophe então o Gilberto falava que tem ela nasceu com essa dupla vocação e que num dado momento ela vai mais para um certo dos dois sentidos, mas ele queria saber se na revista fica um lugar também para o que a gente chama de análise do espetáculo, para o que a gente chama também de análise da interpretação do ator, ou seja, artigos onde a questão do olhar do espectador vai estar mais preponderante. É a estatística, ele perguntava da estatística disso. Exatamente, ele perguntava isso do ponto de vista, inclusive, estatístico. Eu não posso responder isso estatisticamente, porque eu não fiz esse levantamento. Mas eu gostaria muito que um de nós convencesse algum mestrando ou doutorando a fazer uma meta-pesquisa para responder essa pergunta. Nós. Porque Porque nós publicamos 40 artigos por ano. Desde 2011. Então é um universo grande.
fait un énorme univers. O levantamento que eu fazia aqui no início, falando um pouco desse contexto, Ce que je parlais de donner plus statistiques en parlant de ce contexte, veio muito mais da minha pesquisa. c'est beaucoup plus lié à ma propre recherche. Porque eu pesquisei durante 10 anos a questão da presença. Pendant 10 ans, j'ai fait des recherches autour de la question de la présence. E hoje não mais trato especificamente Et disso. aujourd'hui, je ne traite plus ces questions. Então, a revista surge a partir desse contexto, Donc la revue, elle surgit effectivement dans ce contexte. mas a revista, embora ela seja indutora de boas práticas de pesquisa, Même si la revue, elle aide dans le contexte brésilien, elle induit des bonnes pratiques de recherche, como toda boa revista, comme toutes les bonnes revues. ela não induz as concepções, as ideias de presença que os pesquisadores e pesquisadoras Elle têm. ne peut pas induire les idées autour de la présence que les chercheurs et chercheuses vont pouvoir véhiculer. Nesse sentido, eu não fiz um levantamento, mas da minha experiência empírica de trabalhar com os textos, Dans ce sens-là, je n'ai pas une réponse précise parce que je n'ai pas analysé ces données-là, mais dans mon expérience empírica, mon expérience empirique, eu sei que os sentidos de presença se multiplicaram je sais que le sens de la muito. présence, le sens qu'on donne au mot présence, empiriquement, je sais qu'ils se sont démultipliés depuis la naissance de la revue jusqu'aujourd'hui. E mesmo se aprofundaram. Et même ils se sont creusés, ils se sont approfondis. E esses trabalhos que você menciona sobre a parte do espectador também estão presentes. Et oui, cette approche-là que tu fais allusion, ils sont bien et bien présents. Eu só não saberia dizer quanto por cento. Mais je ne sais pas te dire à quel pourcentage. Peu importe les pourcentages. Não importa os porcentagens. Mas eles existem sem dúvida. Mais sans doute ils sont bien. São publicados. Mas talvez um dado para entender um pouco o nosso processo é que nós publicamos 40 artigos por ano, mas nós recebemos em torno de 300. Mais peut-être qu'un bon paramètre pour penser à cette question, c'est que effectivement nous publions 40 articles par an, mais nous recevons, il y a environ 300 articles qui sont envoyés dans notre plateforme, qui ne sont pas publiés, qui sont diffusés entre nous. Posso fazer uma pergunta que tem a ver com uma coisa que ele me perguntou, mas que eu acho que pode ser de interesse coletivo? Ele perguntou sobre a ciência aberta. C'est une question, mais qui me semble très pertinente, qui m'a posé la question. Il m'a posé la question, je trouve que c'est pertinent. C'est tellement pertinent que j'aimerais répondre à la question qu'il m'a posée. C'est quoi la ciência aberta? Você sabe? O que é? A ciência aberta é um movimento. C'est pas la science ouverte. Esse é um movimento que vem, sobretudo, começa nas ciências da saúde e que pretende dar maior democratização, visibilidade e equidade nas relações entre os pesquisadores, os órgãos de financiamento, a avaliação dos pares, os veículos de divulgação e a sociedade. Então, as práticas mais comuns por exemplo, as plataformas pré-print. São artigos publicados antes da avaliação dos pares. Isso já existe nas ciências da saúde há muito tempo, mas tomou uma dimensão enorme durante a pandemia, devido à urgência de se conhecer o resultado das pesquisas em função do Covid. E depois disso, muitas outras áreas do conhecimento passaram a pensar, a refletir
se isso seria uma modalidade válida ou útil para todas as áreas. Então, no nosso caso, é um pouco raro, mas existem pesquisas que precisam ser divulgadas de imediato. Por exemplo, análise de uma nova legislação sobre política cultural ou política educacional, que, por exemplo, vai tirar o teatro das escolas. Nesses casos, é imediato. Então, o pré-print ele sai em 24 horas. E ele também é uma modalidade que dá autonomia aos pesquisadores e pesquisadoras. Porque é ele que decide publicar naquela forma. E não mais nós, editores, que escolhemos o que publicar ou o que não publicar. Isso é um exemplo. Se nós temos tempo para mais um exemplo? Então, o segundo exemplo é pensar os dados de pesquisa de maneira aberta, de tal forma que eles possam ser reutilizados. É claro que na área das ciências médicas isso é muito importante. Mas é um outro modo de pensar pesquisa para nós, das artes cênicas. Por exemplo, Christine foi e fez entrevistas com os praticantes do Negro Fugido. Ela vai publicar, ela vai depositar a transcrição dessas entrevistas numa base de dados. É um espaço na internet que é dedicado ao depósito de dados de pesquisa. E se eu estou em Porto Alegre fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre o maçambique de Osório, eventualmente eu posso citar as entrevistas dela para fazer, por exemplo, um estudo comparativo com as entrevistas que eu fiz agora. Então, aquilo que normalmente a gente escondia, os nossos dados, as nossas anotações, as nossas fotos, os nossos vídeos, eles têm a possibilidade de serem divulgados. Evidentemente, isso nos traz questões éticas que precisam ser sempre muito bem acordadas, mas que eu acho que nós vamos falar num outro momento. Qui peut déposer? Les chercheurs. Donc il faut avoir sa carte de chercheur. Non, Il faut être référencé. Par exemple, tu vas publier un article à Revue Présence et tu vas mettre tu vas mettre le document annexe dans cette bibliothèque, dans ce livre-là. Mais il va connecter une chose à l'autre. Não, quando ela mas você escreve o artigo, você cita uma entrevista e você tem um meio de acessar a entrevista inteira no outro lugar. Você tem, Declaro encerrado. On va déclarer officiellement un grand merci
só queria agradecer, se tiver só um microinstante, queria agradecer que a gente vai poder prolongar a nossa conversa no café. Mas infelizmente a Daiane, e é uma grande, enfim, é triste que vocês não possam estar aqui para prolongar a conversa, então eu vou começar agradecendo imensamente a disponibilidade de vocês e essa apresentação. Acho que é muito importante, justamente, para mim a gente considerava que essa presença da revista aqui nesse evento era particularmente importante. Muito obrigada, Daiane, muito obrigada, Miran, e espero que a gente possa se encontrar muito em breve. Quero estar em São